paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais uma vez podermos estar aqui e, claro, para aprendermos juntos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Irmã Luciane Neto Faria, sou de Juiz de Fora, sou membro da Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria. E estou aqui, que como você, amo a escola bíblica dominical, amo aprender a palavra de Deus. E claro, para iniciarmos, eu já quero te convidar a você se inscrever em nosso canal, para a glória de Deus, a você estar ali, dando o seu like, você ativando o sininho, para quando assim nossos vídeos, nós postarmos vídeos, você receber a notificação. No mais, uma honra em Cristo Jesus te ter por aqui. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso Senhor. Senhor, estamos aqui mais uma vez. Que privilégio, ó Pai amado, podermos nos reunir para assim aprendermos a Tua Santa Palavra. Pai, eu oro por cada vida que está aqui conosco, aqueles que agregarão também. Eu oro por cada professor e professora da Escola Bíblica Dominical, cada superintendente, todos que estão envolvidos na Escola Bíblica Dominical, a todos os pastores que têm mantido esse trabalho da EBD nas igrejas e com comprometimento com a Tua Santa Palavra. Abençoa, Pai. Senhor, envia mais vidas que estejam desejosas de aprender a Tua Palavra. Guarda os Teus filhos, as Tuas filhas. Abençoa esta lição. Nos auxilie, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos, como eu digo, o tempo está passando bem rápido. Nós estamos aqui já na lição 12. E a lição 12, ela tem por título o modelo de missões da igreja de Antioquia. Texto áureo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Verdade prática e a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 e 26, e depois o capítulo 13, do versículo 1 ao 5. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu o tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Os objetivos da nossa lição é estarmos apresentando a natureza e as características da igreja de Antioquia, expor a sua natureza missionária e enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Quando nós iniciamos a introdução dessa lição, nós vamos ver que o que vai vir para frente, nós vamos falar sobre a primeira igreja cristã formada pelos gentios. Na lição passada que tivemos, nós falamos muito ali sobre o diácono Estevão. Sim, Estevão, um dos 7 que foram escolhidos para prestar o serviço de diáconos no início da igreja primitiva, e nós vamos ver que Estevão era aquele homem que fazia curas e fazia ali milagres, mas nós vamos ver que ele foi ali perseguido, em questão sofreu uma perseguição, né, pelo povo, e nessa perseguição ele foi apedrejado. Então, assim que Estevão sofreu o martírio, né, que ele foi um mártir, nós vamos ver, e chegamos a falar um pouco disso na lição passada, Estevão, assim que ele morreu, nós vamos ver que a igreja ela começou o início da perseguição. Haja vista, já havia uma promessa de Deus, e com essa promessa através de Jesus Cristo, que ele vai dizer que ali era necessário que esse evangelho fosse pregado entre as nações. Quando Estevão ele foi ali apedrejado, sofreu o martírio, nós vamos ver que a igreja, depois do batismo com o Espírito Santo, narrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver que a igreja ela se manteve em Jerusalém. E somente ali, depois da morte de Estevão, o que aconteceu? A igreja se dispersou. Ou seja, aqueles cristãos outrora que já tinham inseridos ali em Jerusalém, que tinham recebido a Cristo, lembra ali, após o batismo com o Espírito Santo, Pedro ele vai pregar a palavra e ali, naquele dia, praticamente 3.000 almas aceitam a Cristo. A segunda pregação de Pedro, quase mais 5.000 almas aceitam a Cristo. Então, nós vamos ver que após a morte de Estevão, teve ali a perseguição. Teve uma grande perseguição contra os cristãos. Então, nessa perseguição, muitos se refugiaram. Alguns na Judéia, outros em Samaria. O fato é que os apóstolos continuaram ali inseridos, próximos de Jerusalém. Mas os demais cristãos, os outros, muitos deles, o recurso foi ir para a Judéia, outros para Samaria, passar por outra cidade. E é interessante perceber, e nós vamos falar nessa lição, que muitos ali, eles saíram como? Eles não saíam calados. Uma parte pregava para judeus, outra parte já tinha uma grande liberdade e já pregava aos gentios. Mas isso nós vamos falar pela frente. A questão aqui do tópico 1 vai falar a igreja de Antioquia, a sua natureza e, claro, as suas características. De certo que algumas características eu vou expor de uma forma mais clara dentro do tópico 2. Mas no tópico 1, essa igreja de Antioquia, né? Nós sempre falamos muito sobre a igreja de Jerusalém, aonde ele foi o batismo com o Espírito Santo, mas também agora nós vamos falar um pouco dessa igreja gentílica, que é a igreja de Antioquia. Para falarmos de Antioquia, nós precisamos então perceber, estudar um pouquinho, entender um pouquinho
o que é Antioquia? Aonde fica essa cidade? Então, já vamos falar de Antioquia, mas vamos observar. Depois da morte de Estevão, e é interessante, gente, a gente lembrar que naquela época havia uma lei judaica para o apedrejamento. Esse apedrejamento ele era ordenado quando se havia pena sobre idolatria e blasfêmia. Então, após esse apedrejamento, né, esse martírio de Estevão, nós vamos ver que a igreja ali, igual eu acabei de explicar, muitos ali foram para outros locais. Os apóstolos eles ficaram inseridos ali em Jerusalém, bem perto ali daquela localidade. Mas quando nós vamos olhar ali, Atos capítulo 8, vai falar sobre Filipe. Filipe, todos nós sabemos também, ele, depois dessa perseguição, Filipe ele vai até Samaria. Nós vamos perceber que ele encontra um eunuco, né, no caminho, e ele ali prega para esse eunuco, ele vai ser batizado por Filipe, e é lindo, né, o texto, esse eunuco está lendo ali uma parte do texto sagrado, e Filipe vem ali ensinar ele sobre o texto, sobre a palavra, sobre os feitos de Cristo, e nós vamos ver que eles param a carruagem, esse eunuco ele é batizado por Filipe, e assim que acaba o batismo, o Espírito Santo toma Filipe, e quando vê Filipe já está lá na cidade, na localidade de Azoto. Nós também vamos ver o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele indo para a parte norte, ele passa ali pela planície da costeira da Filistia, depois passaram e depois ele vai em Cesareia. Lembra que ali tem Cornélio, em Cesareia tem um homem por nome Cornélio, e é lindo o que Deus faz, traz aquela visão, né, do lenço descendo como se fosse um lençol, descendo do céu, essa visão para Pedro, quando Pedro estava orando, e ali está cheio de coisas, né, que para o judeu é impuro, e Deus fala com Pedro, mata e come, porque não tornarás impuro aquilo que eu purifiquei. Então nós estamos vendo que Deus estava trabalhando no coração de Pedro, porque mais à frente ele entraria na casa de um gentio, de um homem chamado Cornélio, e ali pregaria para aquela família, e nós vemos que aquela família foi aceita por Cristo. Então nós estamos vendo que começou uma segunda fase da igreja primitiva, outrora inserida dentro de Jerusalém, mas a perseguição agora, alguns, né, cada um estão indo para um território, e dentro desse território, nessa caminhada para esse território, eles estão ali o quê? Apregoando a palavra do Senhor. Então eles saem de Jerusalém para o mundo exterior, as boas novas, né, tomando impacto para as outras nações, para os outros povos, saindo ali do meio de Jerusalém, até mesmo daquela consciência que alguns tinham de que o evangelho era somente para judeus. Pois bem, nós vamos ver, né, que Saulo, no Atos capítulo 9, Saulo, que foi aquele que as vestes de Estevão foi deixado aos pés dele, no capítulo 9, Saulo, né, ele vem e a caminho de Damasco, e ele ali tem um encontro com Cristo, porque a perseguição estava um período elevado, Saulo munidos de cartas, como esses cristãos que outrora estavam ali inseridos dentro de Jerusalém, muitos deles correram para outras localidades, então Paulo ele queria ir até Damasco para ali prender os cristãos, porque ele era um fariseu. E nós estamos vendo o intermédio do Senhor, Deus agindo, né, o Senhor Jesus Cristo se apresentando a Saulo no caminho de Damasco. No caminho de Damasco ele se apresenta a Saulo. Saulo tem um encontro ali com o Senhor, e nós vamos ver que por 3 dias, 3 noites ele fica em jejum e oração. E eu particularmente acho isso lindo, porque é uma pessoa que acabou de se converter, mas que já é compromissada com jejum e oração, e a gente vai falar um pouco sobre isso também nessa lição. Então nós vamos ver que o profeta vai até lá, mando do Senhor, e o profeta ele vai ali para quê? Para orar
por Saulo e a sua visão física é restituída. Ele, né, tenha todo ali aquele batismo com o Senhor, batismo com o Espírito Santo, e este mesmo Saulo, outrora que iria para Damasco para poder estar ali prendendo aqueles cristãos, agora começa dentro de Damasco a pregar o evangelho. Que coisa linda que o nosso Deus faz, né? E ali ele começa a pregar o evangelho, começa a falar nas sinagogas acerca de Cristo, e é interessante que quando ele vai fazer isso, as pessoas não compreendem, tanto os cristãos inseridos ali não compreendem, como também aqueles que o iriam receber como um fariseu, como uma pessoa conhecida chegando naquele lugar, não compreende, porque ele não chega para matar cristão, ele chega agora pregando e anunciando a Cristo, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, e ali nós vamos ver uma grande perseguição contra a vida ali de Saulo dentro da cidade de Damasco. E ali é interessante que as portas, cercaram as portas. Por quê? Porque eles queriam o quê? Matar Paulo. E é interessante que ali os discípulos, né, eles preparam um cesto e descem Paulo por um muro no cesto para tirar ele da cidade de Damasco, porque os judeus queriam, alguns ali que estavam ali, queriam matar Saulo. Então, gente, eu falo Paulo, no capítulo 13, nós vemos lá que fica bem claro, e Saulo também, que se chama Paulo, enfim. Mas o que acontece? Nós vamos ver que ele converte, começa a pregar em Damasco, só que em Damasco, né, ele tem que ser descido por um muro, num cesto, porque muitos queriam ali estar matando ele, porque não estava entendendo aquela conversão dele, e ele sai daquela localidade justamente dentro de um cesto. E o que ele faz? O que Saulo faz? Ele retorna para Jerusalém. E é interessante que em Jerusalém ele começa a anunciar a Cristo. Ele começa ali nas sinagogas, de um contexto que ele saiu como fariseu, agora ele está voltando como um cristão, né? Lavado e remido no sangue de Cristo. E ali novamente nós vamos ver que muitos ali, alguns dos apóstolos, estão meio incrédulos diante a conversão dele, alguns não entendem a conversão dele, alguns estão surpreendidos pela conversão dele, né? Como ele converteu, como isso aconteceu. Mas nós vamos ver que mais uma vez eles quiseram o matar. Então não dá para ele ficar em Jerusalém. Para onde que ele vai? Então ele vai para Cesareia, de Cesareia ele vai para Tarso, e ali ele fica um período. Enquanto Paulo ele está dentro da cidade de Tarso, nós vamos ver que as coisas vão se movimentando, né? Nós vamos perceber que os irmãos, cada um vai pregando a palavra. Aqueles que estão em Jerusalém, grande parte dos apóstolos, discípulos, estão continuando com incumbência de pregar o evangelho, mesmo que meio à perseguição. Aqueles que foram despertos, Judéia, Samaria, para outras localidades, eles continuam ali divulgando a palavra de Deus, e muitas vidas vão se agregando ao Senhor, até que a igreja em Jerusalém, ela recebe uma notícia. E qual que é essa notícia? A notícia é muito interessante, porque a notícia é justamente que lá em Antioquia, a igreja em Jerusalém, ela é informada que lá em Antioquia está acontecendo algo diferente. O que está acontecendo em Antioquia? Muitos gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. Muitos gentios estão aderindo, servindo a Cristo, aceitando a Cristo. E é tão interessante que essa notícia, lembra-se que as vias de antigamente de comunicação não eram tão fáceis e tão acessíveis como os dias de hoje.
né, que nós temos aí a rede social, ao mesmo tempo que você está aqui, no caso eu estou em Juiz de Fora, eu consigo conversar pela rede social, chamada de vídeo, WhatsApp, enfim, mensagem, e-mail, né, tantas coisas disponíveis nas vias de comunicação, eu posso estar conversando com alguém do outro lado do país. Então, hoje a nossa realidade, a flexibilidade a nível de comunicação, ela é muito mais fácil e tem uma agilidade bem maior. Mas perceba bem que lá em Antioquia, dentro de Antioquia, a igreja em Jerusalém recebe uma notícia que algo está acontecendo lá. Que em meio a uma igreja gentílica, que o Espírito Santo está manifestando naquela igreja. Então, aí essa igreja de Jerusalém, ela recebe essa notícia, que lá em Antioquia, muitas vidas, o Espírito Santo tem feito a obra. Então, agora vamos falar sobre, então, Antioquia. Essa cidade, Antioquia da Síria, conhecida também como Rainha do Oriente, aonde também, na época, tinha basicamente 500.000 habitantes. O nome dessa cidade, Antioquia, esse nome procede de Antíoco. Essa cidade foi fundada por Seleuco Nicator, no ano 300 a.C. Após fundada por esse Seleuco Nicanor, no ano 300 a.C., ela foi chamada de Antioquia, em honra do seu pai, que chamava Antíoco. O nome Antíoco quer dizer sofredor e resistente. Era a mais famosa e mais importante das outras 16 Antioquias existentes em todo o Oriente Médio, ou seja, não era só uma Antioquia da Síria. Se nós vemos, tem Antioquia da Pisídia. Em relatos, naquele contexto, naquele período, dentro de todo o Oriente Médio, havia pelo menos 16 cidades com o nome de Antioquia. Nessa cidade, ela era perto, na entrada dessa cidade, bem próximo dessa cidade, haviam alguns bosques, né, que eram famosos, que chamavam Dafne. Também, nesta cidade, nós vamos ver que Pompeu, no ano de 64 a.C., ele capturou essa cidade e transformou, né, declarou que essa cidade era uma cidade livre. Nós vemos também essa cidade, quando foi tomada ali por romanos e sírios, eles fizeram uma grande reforma nessa cidade. E dentro dessa cidade eles fizeram edifícios, templos, né? Templos colossais. Eles fizeram pontes enormes sobre o rio Oronto, avenidas magníficas que tinha essa cidade. Muitas dos pavimentos, das construções dessa cidade eram revestidos de mármore branco. Esses mármores, grande parte, eles foram tragos lá de Anatólia. Alguns vão dizer que as ruas também, muitas partes das ruas ali de Antioquia, ela também tinham mármores branco. Era uma cidade assim que brilhava, era uma cidade deslumbrante, tinha um esplendor muito grande. O seu esplendor em beleza, ele era um esplendor muito grande. As únicas cidades que ultrapassavam a cidade de Antioquia na época era justamente a cidade de Roma e a cidade de Alexandria. Então, nós vamos ver que nessa cidade também tinha santuários dedicados, santuário ao deus Apolo, e muitas das vezes tinham ali atividades indecorosas, como orgias, que eram praticadas em nome dos deuses. Nós vamos ver que essa cidade, então, não era uma cidade grande, era uma cidade que tinha uma certa riqueza,
E como o evangelho ele chegou até essa cidade? Esse evangelho chegou justamente pelos cristãos. Muitos dos cristãos, nós vamos ler lá no capítulo 13, que foram despertos, muitos só comunicavam o evangelho, mesmo não estando em Jerusalém, muitos comunicavam o evangelho só a outros judeus. Mas muitos também que aceitaram a Cristo não se detiveram só a pregar judeus, mas levaram o evangelho a gentios também. Então, assim, chegou o evangelho em Antioquia. Nessa cidade, em Antioquia, que foram muitos leigos, muitas pessoas ali, quem sabe novos convertidos, pessoas que chegou ali anunciando o evangelho. Eu falei há pouco, agora continuando essa parte que eu parei, e vi, essa notícia chegou até a igreja de Jerusalém. Lembra que eu falei que Saulo, né, ele converteu, ele passou por Damasco, pregou nas sinagogas, depois ele volta para Jerusalém, sai de Damasco, porque queriam matar, aí ele vai para Jerusalém pregar a palavra, lá eles querem o matar, aí eles vão, levam ele, eles vão tirar ele dali de Jerusalém, por fim ele vai parar lá em Tarso. Só que quando a igreja de Jerusalém ouve que o Espírito Santo está fazendo na igreja lá de Antioquia, eles mandam quem? Barnabé. Para Barnabé tá vendo o que está acontecendo, para Barnabé estar ali, né, direcionando aqueles novos cristãos, para estar direcionando aquela igreja. E quando Barnabé chega nessa igreja, ele fica impactado pelo que ele está vendo. E ele vê que todo o relatório, tudo que eles ouviram lá em Jerusalém acerca da igreja Antioquia, que tudo é verdadeiro, que o Espírito Santo está fazendo maravilha, que o Espírito Santo está fazendo coisas grandes, que o Espírito Santo está atuando no meio daquela igreja. Então, dentro desse contexto, o que Barnabé vai fazer? Barnabé de Jerusalém até Antioquia, ele andou entre 400 quilômetros. Alguns vão falar 480, mas na nossa revista está 400 quilômetros. Então ele vai sair de Jerusalém para ir a Antioquia. Chegando lá, ele percebe, né, que as grandezas que o Espírito Santo está fazendo ali. E ele, o que ele vai fazer? Quem está em Tarso? Quem está em Tarso é Paulo. E Barnabé não esqueceu de Saulo, de Paulo. Então, o que ele vai fazer? De Antioquia para Tarso são exatamente 50 quilômetros. O texto diz que Barnabé, depois que vê a situação tão linda na igreja de Antioquia, ele fica tão maravilhado que ele vai buscar alguém para ajudar. E quem é esse alguém? É alguém que está lá em Tarso, que é Saulo, que é Paulo. E nós vamos ver que Barnabé, ele se disponibiliza 50 quilômetros para buscar esse obreiro Saulo. E ele vai, e diz o texto, que ele procura e encontra Saulo. E assim vem os dois para estar ali ajudando na igreja. Então os dois começam a obra missionária ali dentro dessa igreja de gentios, né? Que eram muitos povos que compunham ali. Então, eles estão ali naquela igreja. No nosso tópico 2, vai dizer uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores. Mas nós precisamos perceber que quando Paulo e Barnabé, eles estão ali nessa igreja de Antioquia fazendo a obra, ali pela primeira vez, os cristãos são chamados, os irmãos, né? Eles são chamados de cristãos. Outrora eram chamados do caminho, mas ali na igreja de Antioquia, uma igreja gentílica, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quando nós falamos a palavra cristão, nós vemos que por 3 vezes a palavra cristão é falada aqui no Novo Testamento. Primeira vez, acabei de falar aqui no contexto da igreja de Antioquia. A segunda vez está lá em Atos capítulo 26, no versículo 28, na defesa de Paulo,
próximo ali ao rei Agripa, que ele vai falar: por pouco não me persuades a ser um cristão. E na terceira vez também, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, no versículo 16, que Pedro está falando: sofra como um cristão. Então a palavra cristão, ela não é um modismo, é mostrando uma identidade de alguém que serve a Cristo, que deu a sua vida para Cristo, alguém que vive o evangelho de Cristo, alguém que foi alcançado pelas boas novas. Então é importante ver que esse nome cristão, ele veio ali, a primeira vez, ele foi ali dentro da igreja de Antioquia, onde Paulo e Barnabé, junto dos irmãos e irmãs ali, estavam fazendo e cumprindo o evangelho. No nosso tópico 2, havia alguns profetas e doutores, né? Havia alguns profetas e doutores na igreja de Antioquia. Uma boa liderança. Gente, quando nós falamos de liderança, há poucos falamos aqui de Barnabé. E é impossível não querer usar esse termo de Barnabé. Por quê? Porque Barnabé, a gente pensa bem. A igreja de Jerusalém, ela manda Barnabé. Eu entendo, gente, que numa classe a gente tem vários tipos de aluno, cada um com uma maturidade. Então, nós, como professor, deixa eu dar essa pincelada, a gente precisa falar um pouquinho de contexto histórico, a gente precisa também falar de uma fala para que também abranja todos os alunos que ali estão. Então, tratando de uma igreja missionária em ação, a igreja ela precisa ter o quê? Uma boa liderança. Uma boa liderança. E aqui fala de profetas, de doutores e de mestres. Nós vamos ver que essa igreja, ela tem profetas, doutores e mestres. Mas o que faz essa igreja ser notória não são exatamente esses ofícios que eles têm. Profetas é aquele que fala, né? Dom da profecia é aquele que fala amando do Senhor. Doutores, mestres, aqueles que estão ali para ensinar. Mas não é isso que chama atenção na igreja de Antioquia. Porque quando fala do profeta aqui, quando fala do profeta, quando fala dos doutores, quando fala dos mestres, por fim vai dizer: e são cheios do Espírito Santo. Então, uma igreja missionária em ação, ela tem em seus cooperadores, lembra que tem que ser cheio do Espírito Santo? Tem profetas, mas profetas cheios do Espírito Santo. Porque os profetas de Deus são cheios do Espírito Santo. Não são cheios de si. Não são amantes de si mesmo. São cheios do Espírito Santo. Os doutores não são doutores para ficar debatendo, não. São doutores cheios do Espírito Santo para ensinar o evangelho, para trazer entendimento. Assim os mestres também. Então nós estamos vendo aqui que eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem sob o quê? Sob a direção e instrução do Espírito Santo. Então, seja profetas, seja exercer o dom de profecia, seja a parte de doutores, seja a parte de mestres, são dons que o próprio Espírito Santo nos capacita a exercê-los. Então diz aqui bem que eles são cheios do Espírito Santo, ensinavam a palavra. Vocês entendem que o que dá crescimento é o quê? É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que dá crescimento. Não é o movimento, é a palavra. Então nós estamos vendo que ali tinha uma liderança que estava ali, cheia do Espírito Santo, pontuando e prontos para ajudar. E nós vamos ver que uma das coisas que eu percebi, tratando ainda de Barnabé, que teve a coragem de buscar Saulo lá em Tarso para o ajudar, Barnabé não é um líder orgulhoso. Porque como estamos numa escola, quantos líderes são orgulhosos e quer fazer tudo sozinho e quer resolver tudo sozinho? Não. A obra missionária, cada um tem seu lugar. A igreja missionária conta com todos. Cada um ali, Deus conta com cada um para fazer a sua parte. Você imagina se Barnabé fosse uma liderança soberba, fosse uma liderança sem o discernir do Espírito Santo e quisesse tomar conta tudo sozinho. Não.
ele saiu ali de Antioquia, andou 50 quilômetros para em Tarso, procurou, o texto fala que ele procurou Saulo, ou seja, ele não sabia onde Saulo estava, mas ele procurou, encontrou, trouxe Saulo para que ambos pudessem continuar aquela obra. E era necessário para Saulo estar ali, porque nós vamos ver daqui a pouquinho sobre o que o Espírito Santo já tinha preparado para aqueles dois. Então, Provérbios 29 e 23 vai falar do orgulho. Olha o que diz o texto: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então nós estamos vendo ali que esses líderes dessa igreja, cheios do Espírito Santo, eles não eram orgulhosos, né? E nem cheios de sabedoria meramente humana, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo, que tinha ali uma incumbência dada por Deus, tinha ali uma postura, tinha ali um posicionamento diante daquela igreja, mas que estavam ali totalmente rendidos ao Espírito Santo. Então a igreja missionária em ação, ela tem doutores, ela tem cada pessoa, né, concluindo a sua tarefa nesse campo missionário, mas todos ali cheio do Espírito Santo, porque onde há o Espírito Santo, há humildade, há simplicidade, há compreensão. Líderes soberbos, eles não conseguem cumprir a missão, porque o ofício de uma liderança é ajudar os seus liderados. Todos nós caminhamos para cumprir uma mesma missão. Então, se o líder tem a soberba, se ele é preso numa sabedoria meramente humana, e a gente não pode esquecer que a identidade da igreja, o que faz ação na igreja, é a presença do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que a igreja de Antioquia, ela tinha essa liderança que exerce a sua vocação, mas que é uma liderança que o quê? Que é cheia do Espírito Santo. Tinha um dom de transmitir, ou seja, tinha capacitação dada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver que vai falar no tópico 2 também, de uma liderança servidora. É interessante que nós vamos ver aqui a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, vai falar de Barnabé, né? Consolador, misericordioso, né? Barnabé, aquele que busca, né? Tem coragem de buscar alguém para viver algo novo para ele, porque tudo é para Deus, tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Aonde a humildade não tem disputa. Ambiente de disputa é proveniente de soberba. Aonde tem a soberba vai ter disputa, mas onde tem a humildade, a simplicidade, nós vamos ver que todos vão entender que estão ali para servir. Então, nós vamos ver que aqui vai falar de Simão, que é negro africano, fala de Lúcio, sirineu africano, Manaém, esse Manaém, ele era irmão, né, de Leite, o irmão de Leite, que era de Herodes, daquele Herodes que mandou matar João Batista. E também uma igreja que tinha ali uma liderança que era também de Saulo, aquele que as vestes, né, de Estevão foi colocado aos pés dele. Mas você vai ver ali que eles tinham uma comunhão, uma adoração. Todos tinham umas marcas em seu passado, mas eles são, né, como diz, né, eis que tudo se fez novo. E entre eles, eles sabiam que estavam ali a serviço de Deus. E ali você via que tinha o quê? Adoração. E que tinha profunda comunhão entre eles. Cada pessoa, cada um deles tiveram marcas ali no seu passado, mas foram lavados e remidos
pelo sangue do Cordeiro. Então ali não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem raça diferente da outra, não tem um mais espiritual do que o outro, né? Muitas das vezes a gente tá vivendo ali que um quer ser mais espiritual do que o outro, que um quer ser melhor do que o outro. Por isso que está acontecendo tanto problema dentro da casa de Deus. Mas nós vamos ver com essa igreja gentílica, a igreja de Antioquia, que tinha seus líderes ali, cada um a sua característica, cada um de uma forma, cada um com uma história diferente, mas eram líderes que tinham o quê? Comunhão. Comunhão. Eles tinham diferenças. Tinham, e quais essas diferenças? Muitas das vezes, né, de locais, muitas das vezes de criação, mas em Cristo tinha comunhão, né? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O salmista no Salmo 133 fala: ó, quão bom e suave que os irmãos, eles vivam em comunhão, ou seja, que eles tenham comunhão. E nós vamos ver aqui, dentro dessa igreja, essa liderança que tem sua consciência servidora, uma liderança servidora. Não são líderes que querem ser servidos, líderes que querem ser endeusados, líderes que quando ele chega você tem que colocar de pé e aplaudir. Não tem nada disso. A origem da igreja não foi feita assim. A igreja é a obra de Cristo. Então, todos estão para servir. Líderes que machucam seus liderados, líderes que maltratam seus liderados, líderes que humilham seus liderados, não é uma característica da igreja de Antioquia. Pelo contrário, ali tinha vários tipos de líderes, vários tipos de liderados, mas havia ali comunhão e adoração, porque para ter adoração tem que ter comunhão, e para ter comunhão é necessário ter a adoração. Então nós estamos vendo aqui que profunda comunhão, adoração, oração e serviço. Era uma diversidade de pessoas, cada um com história diferente, mas eles tinham uma convicção do que eles tinham que fazer. Cada um tem as suas diferenças, cada um tem uma criação, mas a missão que Cristo nos chamou é igual. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Embora nós temos diferenças, às vezes na fala, no jeito de pensar, no jeito de resolver, mas a nossa missão é a mesma. O Deus que nos deu a missão, há um só Senhor. Então não podemos nos dividir. Pelo contrário, temos que nos unir em propósito pelo reino. Então nós estamos vendo aqui que o trabalho dessa igreja, a convicção desse trabalho em favor de multidões, era alcançar vidas, era alcançar almas. Esses líderes com tantas diferenças, mas ali unidos em adoração ao Senhor. E é interessante que vai ver aqui, apartai-vos a Barnabé e a Saulo. Uma coisa também que eu acho bastante interessante é que quando esses líderes, Saulo, Barnabé, os demais líderes, eles estão ali em oração juntos, né? Eles estão orando ao Senhor, eles estão falando com Deus. Quando eles estão fazendo isso, quando eles estão com esse propósito de servir e de prestar um serviço ao Senhor, em meio a essa comunhão que eles tinham, nós vamos ver que quando eles estavam orando, né, Paulo, Barnabé, eles estão orando junto dos outros líderes, ali na igreja de Antioquia, o próprio Espírito Santo revela que vai separar Paulo e Barnabé para fazer a primeira viagem missionária. Que coisa mais linda, dentro daquele ambiente de adoração e de comunhão, o Espírito Santo ali vai falar, né, mostrar aqueles líderes, aquela igreja, que é necessário separar Paulo e Barnabé. E sabe o que eu acho tremendamente importante? É perceber que aqueles
irmãos, que aqueles líderes impõem as mãos sobre os dois e abençoam, porque entendiam que eles tinham uma missão a concluir, que a missão, embora eles teriam que sair ali de Antioquia para outros lugares, para também pregar o evangelho. E isso fica um ensinamento de uma da característica fortíssima da igreja de Antioquia, que vai ter 2 missionários que vão sair ali daquele contexto de Antioquia e eles vão sair dali abençoados, não saem dali amaldiçoados, ninguém vira a cara para eles. Afinal, a missão que eles vão cumprir é a missão que a mesma missão que a igreja de Antioquia também vai cumprir. Então não tem, né? Hoje em dia a gente vive muito isso. Às vezes há uma mudança de local e as pessoas acabam, os outros não conversam com os outros, e é uma coisa tão contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, uma característica dessa igreja de Antioquia, desses líderes tão cheios do Espírito Santo, é que eles vão orar para Paulo e Barnabé, abençoá-los, porque agora eles vão sair com a mesma missão, mas em outro território, né? Nós precisamos saber que quando o Espírito Santo locomove pessoas para outro ambiente, mas a missão é a mesma. Paulo e Barnabé vão fazer a sua primeira viagem missionária. Mas qual é a missão? Continua sendo anunciar o reino de Deus. E nós, como igreja, precisamos aprender isso. Porque muitas das vezes, quando mudamos de locais, a gente acaba se virando uns contra os outros. Os locais mudam, mas a missão continua única, continua imutável, continua sendo maravilhosa. A missão, essa incumbência de anunciarmos o reino de Deus. Que aprendizado, né? No tópico 3, nós vamos estar falando aqui, tópico 3 está falando o serviço de missões, separado em 3 subtópicos. Eles são o início de missões cristãs, roteiro da viagem e atividades missionárias e prestando conta. Então, nós estamos vendo que depois que Paulo e Barnabé saem da cidade de Antioquia, ali, né, foram abençoados pelos irmãos, nós vamos ver que eles passam por Seleucia, eles passam por Chipre, eles passam por Salamina, e nós vamos ver que neste período eles levam João Marcos, depois passam por Pafos, e quando eles chegam em Perge, nós vamos ver da Panfilha, João Marcos ele retorna para Jerusalém. Eu não vou falar todas as localidades que eles passaram, mas no capítulo 13, a partir do versículo 15, nós vamos ver que Paulo, ele chega até Antioquia da Pisídia. Lembra que nós estamos falando de Antioquia da Síria, mas no contexto, lembra que eu falei para vocês que tem mais ou menos 16 cidades com esse nome? Então, agora no capítulo 13, a partir do versículo 16, Paulo está chegando na Antioquia da Pisídia, e ali vocês vão ver que ele está ali, ele vai trazer um testemunho dele naquela cidade. Você vai ver que ele vai contar todo o testemunho dele, afinal, né? Ele vai contar os feitos, aquilo que o Senhor Jesus, do que Jesus fez na vida dele. Mas nós vamos ver que já no capítulo 14 de Atos, Paulo passa por Icônio, mas quando ele chega em Listra, quando Paulo e Barnabé chegam em Listra, eles vão conhecer um homem que era coxo de nascença. Ou seja, era um homem que era coxo de nascença. E Paulo, ele vai fixar os olhos neste homem. E quando ele percebe que este homem tem fé para ser curado, Paulo vai falar com ele: levanta-te sobre os teus pés. E diz que ele saltou e andou. Olha que maravilha, né? As experiências missionárias, né? As experiências missionárias de Paulo e Barnabé. Então, aquele homem que era um coxo de nascença começou a saltar, começou a andar, e aquilo impactou todos ali. E é interessante que muitos ali, aquelas multidões que viram aquele milagre, que conheciam, era um coxo desde nascença, aquela multidão vão achar que Paulo e Barnabé são deuses. Gente, e a gente aprendendo nesses dias de hoje, do século 21 que a gente está vivendo,
né? Paulo e Barnabé tinham acabado de curar um homem coxo de nascença. Eles são deuses? Claro que não. Mais uma vez, eu sempre falo isso, a gente está endeusando homens, muitos estão fazendo isso, mas lembra que a obra é do Espírito Santo. E coisa linda é aprender com esses homens, né? Paulo e Barnabé, que saíram com a missão, é que eles são apenas vasos usados com a graça de Deus. E hoje, quantos estão ali por o Espírito Santo usar, estão fazendo cada coisa que não agrada ao Senhor, estão se sentindo deuses, melhores do que outras pessoas. Mas vai ver aqui que aquela multidão, a multidão sempre vai querer idolatrar. Mas aquele que tem a missão, ele precisa ter a cabeça no lugar, que a obra é de Deus, que a obra é para a glória de Deus. Olha bem o que diz aqui no texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 12. Olha só de que estavam chamando Barnabé. Estavam chamando Barnabé de Júpiter, né? Sabe que na mitologia grega tem esse deus aí com Deus maiúsculo, esses deuses, né? Então estavam chamando Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio. Aí o que eles fazem? O sacerdote de Júpiter, eles pegaram eles diante da cidade, trouxe ali touros, trouxe grinaldas e levaram para a entrada da porta com a multidão e queriam sacrificar Paulo e Barnabé. Aí você vai ver que Paulo, os apóstolos, eles vão falar, gente, isso a gente precisa muito aprender. Eles vão falar assim, gente, varões, por que fazeis essas coisas? Somos homens, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades. Convertei dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles há. Né? Que lição, que maturidade cristã. Mas nós vamos ver que muitos ali, o que eles fizeram? Eles não se ateve àquilo que Paulo falou, não se ateve àquilo que Barnabé falou, e eles não foram sacrificados, mas o que aconteceu? Vieram judeus de Antioquia. Para quê? Juntado com um povo de Icônio para persuadir a multidão. Então eles queriam sacrificar, chamando Barnabé de Júpiter e chamando Paulo de Mercúrio. Aí ali Paulo e Barnabé se posicionam. Eles não são sacrificados, mas aí vem judeus de Antioquia, vem judeu de Icônio, e eles vão ali o quê? Persuadir a multidão. O que acontece? Paulo, o texto diz aqui, eles pegam Paulo, e Paulo é o quê? Apedrejado. Ele é tão apedrejado que eles tiram ele para fora da cidade e deu ele como morto. Quantos missionários, gente, que está sofrendo no campo, que está sofrendo agressão no campo. Nós estudamos na lição 10 sobre a janela 1040. Nós estudamos na lição 11, domingo passado, sobre o martírio de Estevão. Estamos estudando, vendo aqui sobre essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, Paulo foi apedrejado. Imagine as marcas, imagine as feridas daquele apedrejamento que ele sofreu. Aí, o que acontece? No dia seguinte, eles vão para Derbe, depois eles vão para Listra, e depois, por fim, já chegando, eles vão retornar para a Antioquia. Tá? Não estou falando toda a cidade de retorno para não ficar muito longo. Só citei alguns, tá bom? Então, eles vão retornar para Antioquia. E quando fala aqui no tópico 3, no subtópico 3, prestando contas. Então, nós estamos vendo que após cada viagem missionária,
Paulo e os missionários que ali foram com ele prestavam contas. E uma coisa que eu achei lindo para a gente terminar, então Paulo, depois de tanta experiência nessa primeira viagem missionária, ele e Barnabé, eles retornam. E é interessante aqui que vai dizer que quando eles retornam, tendo chegado então e reunindo a igreja, lembra que a gente estudou sobre a recepção do missionário, né? Que estão vindo do campo, a igreja estava toda reunida, esperando eles. E o que eles têm para relatar? O texto diz, aqui, Atos 14, 27. O texto fala assim, relataram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como aos gentios abriram a porta da fé. Olha o relatório, ou seja, Paulo e Barnabé no relatório o oficial desse relatório não eram as feridas, não era tristeza e nem eram as marcas dessa missão na primeira viagem missionária. O relatório é focado no reino, ou seja, de como Deus fizera grandes coisas, livramentos e como foi aberta aos gentios a porta da palavra, né? Todo missionário, ele volta do campo com marcas, né? Mas, acima de tudo, ele vem com êxito na missão. Vem com o corpo ferido, com marcas no corpo físico, mas vem com a alma alegre, porque ali foi feita a missão, concluiu a missão, ou seja, deu tudo certo para a glória de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então, Paulo sempre prestou conta, retornando de cada viagem missionária e ali contando de como foi a missão, do êxito que teve nessa missão. Então, mais uma vez, fica aqui a nossa lição e esse aprendizado, mesmo que pincelado, sobre a igreja de Antioquia, sobre essa igreja gentílica, que foi uma igreja que ali trouxe grande conhecimento, nos trouxe essa lição e grande aprendizado. Eu quero aqui orar por todos que estão em missão, quero orar pelos professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, a você, quem sabe você está vendo essa lição e não tem frequentado a Escola Bíblica Dominical, deixo para você esse convite, é muito importante a tua presença lá, amém? Então vamos orar? Vamos orar, Senhor Deus e eterno Pai. Te louvamos, Senhor, por mais esse privilégio de aprender a Tua palavra. Te glorificamos, Deus, porque Tu és bom. Obrigada, fale conosco, Espírito Santo. Abençoe a próxima aula. Envie os Teus alunos. Nós repreendemos em Teu nome todo desânimo, toda fadiga. Abençoe os professores, superintendentes, todos ali envolvidos na Escola Bíblica Dominical. Pai, que nós possamos continuar firme no aprendizado da Tua Santa Palavra. Esteja conosco, abençoe esse canal, envia vidas que amam a Tua Palavra, para que possamos aprender juntos com o Senhor, que é o mestre e mestre por excelência. Gente, eu vou também ler aqui, né, a nossa conclusão. À luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpra o seu propósito quanto à cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lance inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se inscreva, dê seu like, ative o sininho, para que quando chegar vídeo, você possa estar aí recebendo a notificação. Que Deus vos abençoe. Aprove Deus. Até a próxima lição. Em nome de Jesus. Paz do Senhor.